Eles não a agradeceram nem fizeram qualquer pergunta. Simplesmente a deixaram ir embora em silêncio, quase como se ela nunca tivesse tido importância. Mas ela era a única que falava árabe, a única que mantinha vivos os negócios internacionais mais sensíveis da empresa. E quando o novo CEO decidiu cortar custos que considerava desnecessários, não fazia ideia de que estava rompendo a ligação com todo um mercado. Quando perceberam o erro, já era tarde demais para voltar atrás. Chamaram aquilo de realinhamento, mas ninguém soube explicar de fato o que estava sendo alinhado. O convite na agenda chegou às 8h46 de uma quinta-feira. Sem assunto. Apenas sala 5B, presença obrigatória. Só isso. O remetente nem era meu gerente. Veio de um e-mail genérico da empresa. Antes mesmo de abrir, eu já sabia que não era uma reunião de estratégia. Foi repentino, vago e, acima de tudo, silencioso. Entrei na sala exatamente às 9h. Daly já estava lá, assim como Serena, do RH, sentada de forma rígida, como se representasse uma decisão difícil. Sentei sem que me pedissem. Cruzei as mãos no colo e esperei. Dale foi direto ao ponto. "Lauren", começou ele, tentando adotar aquele tom profissional e suave que as pessoas usam quando estão prestes a dizer algo duro de forma educada. Não me deixei abalar. Não reagi. Já tinha ouvido aquele tipo de linguagem vazia o suficiente para saber exatamente onde aquilo iria dar. "Seu cargo foi cortado", continuou ele, sem nenhum pedido de desculpas. Sem qualquer reconhecimento por tudo o que eu havia construído, pelos clientes que conquistei, pelas crises que resolvi enquanto a diretoria ainda nem sabia direito onde ficava Riad. Nem sequer mencionaram os contratos em árabe que eu havia acabado de fechar. Contratos que ultrapassavam $20 milhões, com enorme potencial de renovação a longo prazo. Olhei para Serena. Ela desviou o olhar para a mesa, como se estivesse desconfortável por fazer parte daquilo. Não disse nada. Dale continuou falando sobre modernização, otimização e proposta de valor, mas no fim, tudo soava como uma justificativa longa demais. Eles não avaliaram desempenho, não ouviram as equipes regionais, não perguntaram para ninguém. Simplesmente olharam uma planilha e decidiram que eu era uma linha que podia ser apagada. Ninguém perguntou quem ficaria responsável pela delegação dos Emirados Árabes Unidos, que chegaria na segunda-feira pela manhã. Ninguém considerou que eu tinha passado anos construindo confiança com aqueles conselhos, negociando nuances legais em árabe que nem sempre tinham tradução direta para o inglês. Minha fluência não estava apenas na língua, mas no contexto, e eles descartaram tudo como se fosse um documento antigo sem utilidade. Eu não discuti. Não pedi para reconsiderarem. Apenas peguei o envelope que Serena empurrou pela mesa. Informações da saída, indenização e uma breve mensagem de agradecimento pelos serviços prestados. Era só isso. Sem plano de transição, sem qualquer orientação. Levantei, ajeitei a barra do blazer e encarei Dale. Ele evitou meu olhar. Sempre fazia isso quando não compreendia alguma coisa. "Boa sorte", disse ele, como se eu fosse a errada da história. Assenti. Igualmente. Então saí. Não porque tivesse perdido, mas porque sabia que eles não tinham a menor noção do que acabavam de fazer. Eles acreditaram que tinham feito um corte preciso, mas na verdade atingiram algo vital. E em pouco tempo, isso cobraria seu preço. Nunca perguntaram como eu havia conseguido os contratos no Golfo. Nenhuma vez sequer. Nem na integração, nem nas avaliações, nem quando as renovações começaram a acontecer sempre, sem falhar. Para eles, parecia algo automático. Os clientes do Oriente Médio continuavam fechando acordos, expandindo seus negócios e indicando novos contatos. E eu era convenientemente a pessoa associada a isso tudo. Discreta o suficiente para ser ignorada até acharem que poderiam me substituir. Mas ninguém nunca quis saber das jornadas de 12 horas que eu enfrentava sem reclamar. Nem da diferença entre uma expressão jurídica que garante cooperação e outra que pode causar ofensa. Eles não sabiam que eu tinha passado 3 anos morando em Sharjah, sendo 2 deles trabalhando em uma empresa de logística, onde aprendi detalhes complexos dos códigos de roteamento marítimo,
da etiqueta comercial e de como a linha entre negociação e desrespeito pode ser extremamente sutil. Eles nunca viram as mensagens do consultor jurídico de Hamad, que sempre começavam com Sra. Cole, seu julgamento é um escudo. Nunca leram as observações que escrevi em árabe, explicando o contexto cultural, para garantir que os contratos não fossem apenas legalmente aceitos, mas também respeitados. E certamente nunca entenderam que a confiança naquela região é construída no silêncio, na consistência e em pequenos gestos que não aparecem em indicadores de desempenho. O que eles enxergaram foram apenas números. Viram 3 contas sob minha responsabilidade e concluíram que meu trabalho se limitava a traduções simples, encaminhamento de e-mails e coordenação básica. Mas nunca foram além para entender o que eu realmente fazia. Proteção de conformidade, negociação de cláusulas em tempo real, domínio de regulamentações internacionais, tudo isso estava nas mãos de alguém que eles trataram como apenas mais uma funcionária antiga. Então não, eles não perguntaram o que eu realmente fazia, não faziam ideia do que mantinha aquele fluxo de contratos milionários funcionando. E essa foi a parte que quase me fez rir. Quando você constrói algo que as pessoas nem se dão ao trabalho de compreender, elas são as primeiras a destruir, sem perceber que aquilo é justamente o que as mantém de pé. Passei as primeiras 24 horas sem fazer nada, sem mau humor, sem planejar nada, apenas organizando as coisas. Existe algo curiosamente reconfortante em passar o aspirador pelos cantos de um cômodo quando parece que puxaram o chão debaixo dos seus pés. Não toquei no envelope da indenização. Não reli o e-mail. Apenas abri as janelas, deixei o ar circular e afastei aquele peso dos abalos corporativos, deixando o silêncio abrir espaço para algo novo. Na tarde de sábado, tirei todas as pastas da estante. Sim, pastas físicas mesmo. Organizadas por região, por cliente, por tipo de regulamentação. Páginas que eu mesma tinha anotado à mão, porque o subtexto jurídico simplesmente não se traduzia no digital. Sentei no tapete de pernas cruzadas e comecei a folhear anotações que não via havia anos. Algumas eram de negociações que nunca avançaram. Outras eram de relações que nem chegaram a se firmar. Mas todas tinham algo em comum. Eram minhas. Construídas por mim. Não porque alguém pediu, mas porque eu sabia que, em algum momento, aquilo faria diferença. E esse momento estava chegando mais rápido do que eu imaginava. No domingo, recebi o primeiro e-mail. Não era do Dale, nem da Serena, mas de alguém com quem eu não falava havia meses. Mason Trent. Ele era fundador de uma empresa de análise de dados na área da saúde, de médio porte, que conheci em uma conferência 2 anos antes. Na época, eles ainda não tinham escala, nem estrutura, nem investimento para competir de igual para igual com gigantes como a Ridgemont, mas tinham algo melhor: curiosidade. E eu me lembrava de Mason como o único executivo que realmente fazia perguntas, não só sobre dados, mas sobre pessoas. O e-mail dele era direto. Fiquei sabendo do que aconteceu. Estamos montando algo mais eficiente. Você teria interesse em liderar esse projeto? Não pensei 2 vezes. Marcamos uma ligação para a segunda-feira. Enquanto a Ridgemont corria para organizar uma reunião sem nem perceber que eu tinha sido a principal responsável por aquilo, eu analisava a estrutura atual da Cliniscope. Era algo ainda bruto, incompleto, talvez até falho. Mas era verdadeiro. E, acima de tudo, estava aberto a ser reconstruído. Eu não queria vingança. Queria liberdade para fazer um trabalho que realmente importasse, sem fingimento, sem reuniões cheias de termos vazios e gente falando sem sair do lugar. Eu não tinha intenção nenhuma de olhar para trás, ligar, implorar ou tentar corrigir nada. O estrago já estava feito. A mudança não estava neles. Estava em mim. Eu não precisava mais do espaço deles à mesa. Eu estava criando o meu próprio. Eles acreditavam que a segunda-feira aconteceria como planejado. Apresentação impecável, flores organizadas às pressas, buffet ajustado para respeitar as sensibilidades culturais.
Chegaram até a trocar a projeção do logotipo na sala de conferências 3 vezes em busca de uma estética mais alinhada. O que não perceberam foi que nenhum detalhe visual substituiria o que realmente faltava. Eu. Exatamente às 9 horas da manhã, 4 sedãs pretos entraram na rotatória do prédio corporativo da Ridgemont. A delegação dos Emirados Árabes Unidos desceu com calma, vestindo mantos escuros sobre tecidos impecáveis. À frente estava Hamad, o sócio sênior, acompanhado por 2 assessores e um tradutor. Eu o reconheceria de longe, não porque alguém tivesse avisado que ele viria, mas porque eu conhecia o ritmo dele. Quando Hamad chegava no horário, significava que estava disposto a negociar. Quando chegava antes, era sinal de que vinha observar algo desmoronar. Dentro da sala de conferências envidraçada, Dale estava de pé, meio deslocado na sala, com os braços cruzados e uma postura que tentava transmitir uma confiança que não existia. Célia não apareceu. Talvez ocupada demais para participar ou desconfortável demais para assistir. O tradutor permaneceu de pé, em silêncio, sem interferir na conversa. Hamad também não se sentou. Apenas apoiou as mãos no encosto de uma cadeira de couro e olhou diretamente para Dale. "Onde está a senhorita Cole?" Dale piscou, surpreso. "Como assim?" Hamad repetiu, desta vez de forma mais direta. "Lauren Cole, a responsável pelos nossos acordos anteriores." Não havia resposta pronta. Dale mudou o peso do corpo, tentando sorrir, mas sem conseguir sustentar. "Ela não está mais na empresa, mas fique tranquilo. O projeto foi redistribuído para uma equipe totalmente capacitada." O silêncio tomou conta da sala. O tradutor permaneceu quieto. Hamad não alterou o tom de voz. Não discutiu. Apenas fez um leve aceno para os assessores e disse algo em árabe que eu não precisava ouvir para compreender. Todos se levantaram. A reunião terminou antes mesmo de começar. Dale ainda tentou dizer algo sobre continuidade, mas Hamad já estava saindo. Na porta, ele se virou apenas uma vez. Confiança não é algo que se possa simplesmente transferir. E com isso, eles foram embora. Sem discussões, sem portas batendo, apenas presença e depois ausência. Um silêncio que pesava mais do que qualquer confronto teria pesado. Não fiquei sabendo do colapso por canais oficiais. Soube pelos comentários que começaram a circular. Tina, do jurídico, me mandou uma mensagem com 3 palavras. Gavin deixou um recado na minha caixa postal que eu nunca retornei. Devíamos ter previsto isso. Elisa enviou uma captura de tela do Dale parado, imóvel atrás do vidro, assistindo a 24 milhões de dólares em contratos internacionais desaparecerem. Não foram adiados nem renegociados, simplesmente deixaram de existir. Não houve nenhum comunicado para a equipe naquele dia, nenhuma reunião geral. Apenas um encontro a portas fechadas às 11 horas, que se estendeu até quase 16 horas, onde, pelo que parecia, ninguém tinha um plano e todos tinham uma justificativa. O que eles não conseguiam admitir, o que ninguém quis registrar em documento algum, era que não estavam preparados para me perder porque nunca perceberam o quanto eu era essencial. Eu não aparecia nos organogramas mostrados aos clientes. Meu nome não estava na capa das apresentações, mas eu estava nos contratos, nas negociações, nas decisões tomadas a portas fechadas em Dubai, Doha e Riad. O trabalho real que eu fazia era invisível até o momento em que deixei de fazê-lo. E agora, eles ficaram com uma sala de reunião cheia de chá intocado, doces esquecidos e um silêncio tão absoluto que se tornou o único retorno verdadeiro que teriam. A primeira mensagem chegou na quarta-feira, curta, desesperada e sem assinatura. "Podemos marcar uma ligação para falar sobre alguns acontecimentos recentes?" Ignorei. A segunda mensagem veio mais longa, mais formal, dessa vez enviada pela assistente executiva de Dale. Dale gostaria de conversar pessoalmente sobre possíveis caminhos de consultoria estratégica e valorizaria muito sua opinião. Agora era opinião. Olha só. A mesma opinião que ignoravam sem sequer marcar uma reunião.
a mesma que removeram da folha de pagamento em menos de 10 minutos. Não respondi, não por orgulho, mas por lucidez. Porque quando você é silenciada, apagada e retirada discretamente de todas as conversas, aprende algo importante. O silêncio também comunica, e finalmente eles estavam sendo obrigados a escutar o meu. Na quinta-feira, recebi uma ligação de um número que não aparecia há meses. Deixei tocar até cair na caixa postal. Era Dale, claro. A voz dele soava tensa, frágil, como alguém tentando manter a calma enquanto tudo ao redor desmorona. Lauren, espero que possamos conversar em breve. Talvez tenhamos agido com pressa e há um grande interesse em reconstruir nossa parceria. Por favor, entre em contato. Ele não disse a palavra erro. Não pediu desculpas. Apenas disse que foi precipitado. Como se minha saída tivesse sido apenas um teste que saiu do controle. Mas eu sabia a verdade. Eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Estavam ligando porque finalmente entenderam que os clientes não eram apenas nomes. Eram relações construídas, sustentadas e protegidas por mim. E sem essa continuidade, todas as promessas, os dados e os relatórios deles não valiam nada. Na manhã de sexta-feira, atualizei meu perfil no LinkedIn. Não com um novo cargo, apenas com uma mudança sutil. Tornei minha visibilidade privada. Sem foto, sem contato, apenas um banner em branco onde o desespero deles ficaria sem resposta. A terceira mensagem chegou novamente por e-mail, dessa vez com uma proposta vaga de ajuste no pacote de remuneração. Nem abri o anexo. Eu já tinha algo melhor em mãos, uma visão mais clara e uma empresa mais alinhada comigo. Um lugar que não me via como algo descartável, mas como a pessoa responsável por estruturar o futuro. Quando você dispensa alguém que nunca se deu ao trabalho de entender, não existe segunda chance. Existe um lembrete. E isso não foi por acaso. Eu estava seguindo em frente, nos meus próprios termos, ao lado de pessoas que nunca precisaram me perder para reconhecer meu valor. Eles não marcaram reunião. Receberam um contrato, escrito nos meus termos, entregue pelo meu advogado e revisado por um consultor externo especializado, cujo nome eles sequer conheciam. E isso não foi por acaso. Não haveria volta à rotina de antes, nem encontros casuais pelos corredores, nem mensagens fingindo normalidade. O que eu ofereci não foi um emprego, foi contenção. Um contrato de consultoria que deixava claro o escopo, os limites, o prazo e a autonomia. Eles teriam acesso à minha análise, não à minha lealdade. Eu não responderia a Dale. Não participaria de reuniões internas. Não treinaria ninguém para ocupar o meu lugar. Prestaria uma consultoria objetiva à distância, recebendo o dobro do que ganhava antes, e apenas até o fim do contrato. Essa era a primeira cláusula. A segunda era simples. Eu definia o cronograma. Trabalhava quando quisesse, de onde quisesse, e apenas com materiais diretamente ligados ao cliente. Sem reuniões estratégicas, sem campanhas de marketing agressivas, sem prazos artificiais criados só para impressionar investidores. Eles aceitaram tudo em 48 horas. Não porque quisessem, mas porque não tinham margem de negociação. O dano já estava feito. Os clientes do Golfo não atendiam mais às ligações. 3 contratos estavam travados no meio da renovação e um parceiro mais agressivo em Abu Dhabi, já tinha iniciado conversas exploratórias com a Cliniscope, minha nova empresa. Claro que não mencionei isso. Nem precisava. O pânico, no silêncio deles, já dizia tudo. Enquanto isso, Mason me envolveu em 2 grandes iniciativas de expansão. Ao contrário da Ridgemont, a Cliniscope não via o árabe como um obstáculo, mas como uma vantagem competitiva. Não estávamos apenas traduzindo interfaces de usuário, estávamos reconstruindo fluxos de trabalho para respeitar nuances culturais e legais que softwares genéricos costumam ignorar. Liderei ambos os projetos de forma independente, com meu próprio título, sem o prefixo de vice-presidente, sem filtros de comitê, apenas Lauren Cole, elo estratégico, listada diretamente nos documentos da parceria. Quando o escritório de Hamad entrou em contato novamente, não foi para perguntar se eu voltaria para a Ridgemont. Foi para confirmar que eu lideraria a próxima fase de desenvolvimento conjunto com a Cliniscope.
É isso que acontece quando você para de implorar por um lugar na mesa de outra pessoa e constrói a sua própria. Eles ainda podem mencionar seu nome em salas de reunião, mas agora fazem isso com cautela, porque sabem que o próximo negócio pode depender disso. Da última vez que a Ridgemont tentou apresentar uma proposta para um contrato no Oriente Médio, enviou um material sem nome, apenas uma lista do que seria entregue e o logotipo da empresa distribuídos em 5 slides. Sem contexto, sem contato, sem voz. A resposta veio em 2 frases. Agradecemos a contribuição. No entanto, não prosseguiremos sem garantias culturais. Essa foi a forma educada de dizer: não confiamos em você. Não sem ela. Não sem Lauren. A verdade é que eu nunca fui apenas um papel. Nunca fui apenas um título dentro de um organograma interno. Eu era a conversa antes do contrato, a pausa entre decisões. A voz que eles lembravam ao escolher entre empresas que, no papel, pareciam todas iguais. E a Ridgemont nunca entendeu isso. Eles achavam que confiança podia ser transferida. Acreditavam que me substituir significava contratar alguém mais jovem, mais expansivo ou mais barato. Mas confiança não se transfere. É algo que se constrói e se sente. Nunca levantei a voz. Nunca expus nenhuma informação. Nunca publiquei uma única palavra sobre o que aconteceu. Não precisei. Cada cláusula que escrevo agora carrega a minha assinatura. Cada contrato fechado sob a minha orientação leva o meu nome. E agora, quando empresas falam sobre credibilidade em negócios internacionais, a primeira pergunta que fazem é: quem está à frente do relacionamento? E na maioria das vezes, a resposta é Lauren Cole, porque alguns nomes são insubstituíveis e certas pontes, uma vez destruídas, nunca mais se refazem da mesma forma. Que lições podemos tirar dessa história? No mundo de hoje, é fácil confundir silêncio com fraqueza e visibilidade com valor. A história de Lauren Cole mostra que o verdadeiro poder muitas vezes atua em silêncio, por meio de relações construídas nos bastidores, pela confiança conquistada ao longo do tempo e por habilidades que não chamam atenção, mas são essenciais. Quando a empresa a demitiu sem hesitar, acreditaram que estavam apenas otimizando processos. Na prática, estavam cortando o próprio ponto de sustentação. E as consequências não foram barulhentas, foram precisas. Nem toda vingança precisa de explosão. Às vezes, basta sair de cena e deixar que a ausência diga tudo. A lição mais profunda aqui não é sobre ressentimento ou vingança. É sobre reconhecer o seu valor antes que alguém tente defini-lo por você. É sobre registrar o que você entrega, construir relações que vão além de cargos e ter coragem de sair quando você está sendo diminuído. Nem toda traição exige confronto. Algumas pedem apenas clareza. E quando o mundo começa a perceber quem você era depois da sua saída, isso não é coincidência. E isso não foi por acaso. O perdão, em certos casos, pode curar. Mas em outros, o que você precisa é de distância, limites e espaço para crescer além da versão de você que foi ignorada. Porque algumas pessoas só escutam quando você se cala. E algumas pontes não merecem ser reconstruídas. Não por raiva, mas por evolução. Você já não é mais a mesma pessoa, e voltar atrás só diminuiria quem você se tornou. Na sua própria vida, essa história vai muito além do ambiente corporativo. Seja na carreira, nos relacionamentos ou na comunidade, a estratégia mais poderosa não é fazer barulho, mas crescer, em silêncio, com estratégia e de forma consistente. Como começar hoje? Primeiro, anote 3 habilidades ou qualidades que você tem e que ninguém consegue reproduzir. Depois, identifique uma conexão profissional ou pessoal construída com base em confiança genuína e retome o contato com essa pessoa. Em seguida, atualize seu currículo ou portfólio sem minimizar a importância das suas conquistas. Seja honesto sobre o que você realmente fez. A história de Lauren Cole ensina que valor real não se mede por visibilidade ou cargos, mas por confiança construída e expertise insubstituível. Pessoas e organizações frequentemente confundem números e processos com competência e relevância. Reconhecer o próprio valor
antes que outros o definam é essencial. Nem toda traição ou desconsideração precisa de confronto. Às vezes, a lição mais poderosa vem do silêncio estratégico. Construir relacionamentos sólidos, manter registros das próprias conquistas e saber quando sair ou redefinir o próprio papel são habilidades que transcendem títulos e organogramas. Vingança não é o objetivo, liberdade e autonomia, sim. A ausência pode ser mais eficaz que qualquer resposta emocional, e certas pontes, uma vez destruídas, jamais serão reconstruídas da mesma forma. O silêncio de quem ignora muitas vezes revela mais sobre a própria ignorância do que sobre quem é silenciado. Lauren Cole mostrou que poder e influência não dependem de aprovação alheia. Eles nascem da consistência, do conhecimento profundo e do respeito conquistado nos bastidores. Quando se é subestimado, a reação não precisa ser dramática, mas estratégica. Construir seu próprio espaço e seguir seu próprio ritmo permite que você transforme perda em oportunidade, invisibilidade em reconhecimento. No mundo corporativo e na vida, muitas vezes somos lembrados não por nossa presença ostensiva, mas pelo vazio que deixamos quando nossa ausência demonstra o impacto real. Crescer em silêncio, com estratégia e clareza, é uma forma de liderança que poucos percebem, mas todos sentem. Agora me diz, como você teria agido se você fosse a única pessoa responsável por contratos vitais e mesmo assim fosse subestimado? Até que ponto você acha que é possível transformar subestimação em vantagem estratégica sem confronto direto? E você já foi substituída, substituído, demitida, demitido ou ignorada, ignorado e viu tudo desmoronar sem você? Compartilhe um pouco da sua história com a gente. Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de superação, estratégia e poder silencioso.